Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, depois de um breve ato, né? Agora, como eu comentei, tá um pouquinho mais difícil ter uma regularidade nas gravações. Acabei ficando aí um pouco mais de 20 dias sem gravar. Então não vai ser possível retomar tudo o que aconteceu aí, mas vou focar no que tá acontecendo mais agora, né? Nas notícias mais próximas. Bom, começando como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que vale aqui primeiro só fazer um breve comentário sobre a China. Acho que eu já vinha falando aqui há bastante tempo, até para quem acompanha o podcast, né? Que, principalmente ano passado, mas já falei isso antes até, que tinham indícios conflitantes vindo da China, digamos assim, ou seja, que a China provavelmente continuaria crescendo. Aliás, eu nunca achei que a China agora ia parar de crescer, mas queria crescer menos, e claro que isso tem razão e percentualmente, e claro que isso também está ligado ao quanto o PIB da China está maior, mas que tinha uma série de coisas complicadas acontecendo na China no mesmo momento, que era o desemprego entre os jovens que estava aumentando e continua aumentando, dívidas muito altas ali em alguns setores da economia. Isso ficou muito claro no setor ia falar real estate, mas no setor imobiliário, né? No decorrer dos últimos anos, o caso Evergrande que todo mundo viu. Soma-se a isso também várias províncias que, inclusive, por estarem envolvidas também junto com essa bolha imobiliária, ou seja, porque algumas províncias chinesas tinham como uma das principais fontes de renda vender parte das terras que elas possuíam para novos empreendimentos imobiliários, para essas construtoras, que parte delas hoje até ainda existe, mas estão, enfim, em grandes dificuldades financeiras. E somado a isso, você tinha ali uma questão de uma queda, né, do número de pessoas na China, né? Porque você teve ali durante muito tempo a política do filho único, agora isso nem existe mais na China, mas você tem sim um nível de natalidade, uma taxa de natalidade muito baixo na China. Inclusive tem algumas projeções, aí eu não vou entrar aqui no mérito se elas estão corretas ou não, mas que a China poderia perder aí mais de 50 ou 40 ou 30, que seja, por cento da sua população até entre 2070 e 2100. Então é muita coisa, né, para um país do tamanho da China. E ainda some-se a isso o aumento do custo de mão de obra na China, né? Ou seja, e aqui eu não estou entrando no mérito se isso era legal ou não, mas é o que acontecia, né? Muitas empresas iam fazer manufatura na China, né? Enfim, o processo de industrialização chinês passou parcialmente por isso, não estou falando que é a única razão, mas porque tinham muitas pessoas. A China era um país de, enfim, já há algum tempo de mais de 1 bilhão de pessoas, e você tinha mão de obra muito barata. A mão de obra chinesa ficou um pouco mais cara. Você teve ali sim também, né, um desenvolvimento dentro do país, tecnológico em algum nível, mas você ficou com esse hiato aí de para onde ir agora, né? Ou seja, porque várias empresas, claro, isso não é a maioria, que não tô, as empresas foram embora da China, não é isso, mas você teve parte da produção industrial ainda muito pequena perto do total, mas aconteceu com uma pequena parte, migrou para outros países. O Vietnã provavelmente foi o principal beneficiado, e não só migrou, às vezes também deixou de ir para a China, né? Você teve ali também indicações de algumas empresas que pretendem ir para a Índia, né? E temos que ver ainda como o nível, né, que isso vai ter efetivamente, mas isso também é mais um sinal de preocupação. Mas o meu ponto geral sobre a China tem muitas coisas incompreensíveis ainda sobre o que está acontecendo na China. É até complicado dar opiniões, digamos, mais conclusivas sobre algo que restam tantas dúvidas, mas eu só queria pontuar que a questão não é que é um acerto ou um erro, né? É que realmente o momento chinês é complexo. Acho que outra coisa também que afetou a China, e até de forma surpreendentemente rápida, por isso que eu acho que isso ainda é uma coisa que tem que ser analisada mais a longo prazo, foi a questão do nearshoring, né? A China, o que é o nearshoring, né? Por exemplo, na época da pandemia, claro, a China produzia de tudo, mas aqui eu tô falando até particularmente de insumos farmacêuticos, ali, princípios ativos para remédios, luvas, máscaras. Ficou muito difícil trazer, e depois isso foi se repetindo em diversos setores. Então, dentro dos setores que era possível, principalmente puxa ali os Estados Unidos, mas até os países europeus também, resolveram começar um processo que é longo, de não só tentar fazer algumas indústrias dentro de seus próprios países, mas trazer para países mais próximos, no caso dos Estados Unidos e o México. E agora, depois de, eu não vou lembrar o ano exato, mas salvo engano, acho que a China virou o maior exportador para os Estados Unidos mais ou menos em 2012, 13 ou 14 e tal. Mas aqui não vou saber o ano com exatidão, mas o fato é,
A China virou o maior exportador para os Estados Unidos há alguns anos atrás, e o México agora, talvez 10, 11, 12 anos depois, tomou esse posto de novo da China. Isso tem uma série de razões pontuais, a China pode retomar esse posto, mas isso demonstra que sim, isso teve algum nível de efeito. E hoje saíram os dados ali de exportações chinesas e elas caíram 14,5% de forma geral, só me engano, ano a ano, e 25% para os Estados Unidos, tá? Isso são números muito altos e demonstram aí a complexidade que está ocorrendo na China. Eu já pontuei aqui várias vezes que o governo chinês passou por algumas dificuldades nos últimos anos e conseguiu atravessar todas de forma até surpreendentemente bem. Mas eu acho que essa é a maior que eles já enfrentaram, acho que também é a maior dificuldade, acho que não dá para comparar, são países muito diferentes de tamanho, apesar de serem países asiáticos, até culturalmente, na forma de organização do Estado, mas não tem como não denotar algum nível de semelhança com o que ocorreu no Japão, embora sejam coisas bastante diferentes, né? As situações dos países, e a China ainda cresce muito, não estou comparando os países, mas o que eu diria há algum tempo atrás, e acho que eu já falei isso aqui no primeiro podcast, talvez lá para 2018 ou 2017, que a China poderia passar por algo assim dali a alguns anos, e era consenso que não, a China cresceria para sempre. E agora a gente vê um consenso meio invertidas também, ou seja, meio invertido. Que muita gente falando, não, o ocaso chinês, não sei se é o caso também. Eu acho que a China vai ter dificuldades, elas não são tão simples. E isso tende a afetar todo mundo, inclusive dá para ver que já afetou o preço de commodities, o minério de ferro, o próprio petróleo, a parte da queda do preço do petróleo tem a ver com isso, né, recente aí no decorrer do ano passado. Então tem que acompanhar isso com um pouco mais de calma. E lembrando aí, né, que a gente tem passado por muitas questões climáticas. Você vê as notícias, o mundo aí tá provavelmente cada dia que passa, né, notícias aí que o mundo tá mais quente. Enfim, o mês de julho, se não me engano, foi o mês mais quente da história. Teve alguns dias também que foram os dias mais quentes de média de temperatura no mundo. E a China teve ali alguns tufões que atrapalharam principalmente plantações de arroz no país, a ponto da China acenar que poderia, inclusive, restringir a exportação de alguns tipos de arroz, provavelmente vai aumentar o preço desse insumo. E vale mencionar que, claro, a China sim, exporta milho, inclusive pós-aprovação de importação de milho do Brasil, aumentou muito a importação de milho do Brasil, importa muita soja, mas ela também tem produção local e não se tem tantas notícias exatamente de qual foi o tamanho do dano para as produções locais de milho e soja da China, mas isso com certeza ocorreu. E lembrando sempre, né, que milho e soja, além de alimentos, são ali muito utilizados para os animais, né? Enfim, como uma forma de alimentação das indústrias de suínos, aves e bovinos, principalmente aves, talvez nesse caso, mas suínos também. Então isso pode levar indiretamente, não logo agora, a um aumento do custo de alimentos em todo mundo. Lembrando também que o acordo ali que se tinha para escoamento de grãos entre Rússia e Ucrânia, que também foi rompido, né? Não está mais em vigor, também pode atrapalhar nisso. Indo aqui agora rapidamente para os Estados Unidos, eu acabei falando bastante de China, eu acho que a gente vive um momento curioso na economia americana, porque todo mundo esperava, todo mundo não, né? Mas muita gente há mais ou menos um ano e meio atrás esperava que a economia americana já tivesse desacelerado mais, tanto que muita gente já esperava que os juros estivessem no patamar mais baixo, estivesse sendo cortado, e não está ocorrendo. A geração de emprego ainda está muito forte, a economia ainda vai muito bem, então assim, até comparando, claro, em questões proporcionais, tem vários outros países no mundo que crescem muito mais que os Estados Unidos, mas é surpreendente o vigor da economia americana nesse momento, embora, claro, eles também tenham alguns problemas, como a Fitch, por exemplo, é uma das agências de rating que tirou o rating AA dos Estados Unidos. As bolsas americanas estão caras, estão altas, né? Com esse patamar de juros e com o tamanho da dívida do país, os pagamentos também lá estão muito altos de juros que eles têm que fazer. E, claro, tem uma questão também nos Estados Unidos complexa, que vai ser a eleição no próximo ano. Tem o líder, né, das primárias republicanas, que é o ex-presidente Trump, envolvido em diversos indiciamentos ali, em questões legais, mas que juridicamente não impedem ele de concorrer. Então a gente pode ter uma eleição bastante esquisita, um rematch ali entre o Biden e o Trump bastante estranho. Isso pode sim afetar bastante os Estados Unidos ano que vem, tá? Mas nesse momento o país acaba performando, digamos assim, acima do que se esperava, economicamente ao menos. Bom, indo aqui agora um pouco para onde está o centro das atenções hoje, que é no Níger, né? E fazendo aqui um breve prelúdio, quem acompanha, claro, eu nunca entrei numa profundidade muito grande sobre esses assuntos, mas mencionei aqui por cima, né? E até recomendo para quem quiser ver isso com mais detalhes, eu Xadrez Verbal, e tem diversos canais de YouTube, outros podcasts também que falam muito bem sobre o assunto.
Mas a gente teve ali golpes em Mali, em Burkina Faso, até na Guiné, que, digamos, não faz uma fronteira ali direta com o Níger, mas também está próxima, né? E agora o golpe no Níger. E essa região do Sahel, né, por muitos analistas, já há alguns anos até, é vista como a região mais perigosa do mundo, para dizer assim, porque muitos jihadistas foram para a região, células do Estado Islâmico. Você tem na Nigéria, e não necessariamente ligado a isso, mas só para sacar o Boko Haram também. Então é uma região com diversos grupos jihadistas, alguns sem conexão entre si. No próprio Níger, além dos grupos jihadistas, você tinha ali também uma parte do país que queria uma independência do governo central do Níger, né? Então, como diversos países africanos, por causa das fronteiras, né, que muitas vezes, ou uma maior parte das vezes, acabaram sendo feitas ali, né, pelos poderes colonialistas, né, que, principalmente europeus, que estavam ali naquela época, fizeram fronteiras sem levar tanto em consideração os povos que ali viviam. Isso gerou conflitos, enfim, quase por todo o continente. Mas, voltando um pouco para a região do Sahel, né, a gente teve ali golpe no Mali, golpe eu chamo, né, a junta militar tomar o poder de um presidente que teria sido democraticamente eleito. No Mali, em Burkina Faso e na Guiné. Agora aconteceu no Níger. Bom, o Níger, né, era talvez o país ali, dentre esses três, que eu estou pensando em Mali e Burkina Faso, que tinha mais interlocução com o Ocidente. Tem tropas francesas lá, salvo engano, cerca de 5.000 soldados. Você tem 1.100 soldados americanos lá também, até porque os Estados Unidos tem duas estações, né, duas bases de drones no país, né? E cabe aqui mencionar que esse golpe, de push, enfim, o nome que você quiser dar, lembra muito os outros dois de Burkina Faso e de Mali, e até de Guiné em algum nível, por outra razão. E aqui tá, é uma análise que eu estou mais replicando do que fazendo, mas ela acaba casando com o que eu vou falar depois. Que é o seguinte, né? Todos esses golpes tiveram, sim, um peso grande também de anticolonialismo, uma vez que a França, até hoje, continuava tendo muitos soldados na região, inclusive tendo relações comerciais desvantajosas para esses países, né? Boa parte dessa região foi colonizada pela França. E, bom, e nesse sentido você vê até uma substituição dos soldados franceses, por exemplo, que estavam no Mali e saíram, por tropas do Grupo Wagner. E para quem conheceu o Grupo Wagner aí na época da Guerra Rússia-Ucrânia, lembra que eu já falava dele aqui há bastante tempo atrás, principalmente na época da Guerra da Líbia, com o Haftar especificamente, que era um dos envolvidos na guerra civil que ocorreu na Líbia, utilizava tropas, tinha apoio russo através das tropas do Grupo Wagner. Hoje o Grupo Wagner está presente no Mali, talvez em Burkina Faso. Chegaram a sair notícias de que já estariam tropas do Wagner indo ali perdão. Já tinham tropas do Grupo Wagner indo também para o Níger, né? E nesse sentido você verá uma substituição da relação com a França por uma relação com a Rússia, né? Até curioso que a Rússia já vem fomentando as relações com os países africanos há muito tempo, mas enfim, até durante a guerra, uma guerra complexa contra a Ucrânia ali, né? Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, você tem ali também a Rússia ainda assim, através até desse braço do Grupo Wagner, que teve até aquele conflito que o Grupo Wagner, enfim, teve um conflito contra o próprio governo central russo em algum momento, mas continua sendo o braço russo ali na região, né? E aí tem que pensar, porque assim, o que aconteceu após esse golpe no Níger, né? O golpe no Mali e Burkina Faso foi condenado, mas não de forma, digamos, tão enfática quanto o do Níger. No caso do golpe do Níger, um grupo ali de países africanos que integra uma associação, liderada, digamos, pela Nigéria, por ser o maior país economicamente em população desses, resolveram ali acenar com a possibilidade de invadir o Níger para recolocar o presidente que havia sido eleito, que aparentemente tem prisão domiciliar, no poder, né? E vão fazer uma reunião agora dia 10 para decidir sobre isso. Na verdade, a Nigéria, né, o presidente nigeriano, na verdade, falou que poderia invadir, até antes disso, que poderia invadir dia 8, enfim, acabou que essa invasão não ocorreu, mas dia 10 vai ter uma reunião e alguns dos países membros, Nigéria à frente, estão muito inclinados a fazer isso, embora o presidente nigeriano tenha sido alertado, digamos, pelo Congresso do país que precisaria de uma autorização prévia, algo do gênero, mas ele está muito empenhado em eventualmente fazer essa invasão. E, claro, por debaixo dos panos, com certeza ele está sendo apoiado pelo Ocidente, em especial a França. E aí a gente chega nos motivos econômicos ali que a França tem para esse interesse, porque a França hoje é o país
entre as grandes potências, digamos, né? Porque eu não vou saber se tem algum outro país no mundo um pouco menor que eventualmente tenha uma base energética tão consolidada na energia nuclear. Talvez o Cazaquistão, mas entre as grandes potências, ou o Uzbequistão, né, alguma das ex-repúblicas soviéticas ali. Mas entre as grandes potências, a França é a que mais utiliza energia nuclear, passa de 70% da energia gerada no país, tem quem diga que bata 75%, alguns dados, né, quem diga são outros dados. De toda forma, a França precisa importar urânio para isso. O Níger é hoje, depende um pouco do dado que você olhar, mas está de quarto a sétimo maior produtor de urânio do mundo. Só que nas exportações para a França, o Níger equivale a 20% do urânio total importado pela França e 25% do total importado pela União Europeia, tá? Então, um player muito importante nas importações para o continente europeu. É claro que e a Areva, né, que até mudou de nome, se não me engano agora chama Oreno ou algo do gênero, que é a empresa ali, uma empresa estatal francesa de geração de energia nuclear e também que explora urânio. Tem ali Minas do Níger, explora no Níger, talvez seja o principal explorador no país, então os interesses econômicos franceses são muito claros nesse sentido. Claro que a França provavelmente vai tentar também algum tipo de interlocução com essa junta, mas essa junta, como eu comentei, tem até as pessoas que foram apoiar ela nas ruas, né, a população que está apoiando o golpe que ocorreu lá no Níger, são bastante anticolonialistas e aparentemente não me parecem querer uma interlocução com a França. Então, com certeza, por debaixo dos panos, até publicamente, tem sim uma mão francesa ali para ter algum tipo de intervenção lá. O que isso ocasionou, né, digamos? Uma resposta de Mali e Burkina Faso, que são os outros países comandados por juntas militares ali que fazem fronteira com o Níger, falando que eles sairiam em defesa do Níger caso algum tipo de ataque ocorresse. E claro, eles têm pessoas do grupo Wagner também ali dentro, então seria uma guerra, né, em algum nível. Não vou falar de proxies, porque a Nigéria é um país grande, tem um exército próprio, mas uma guerra bastante complexa, e aí ela traz outras coisas. Por quê? Se esses países começam a guerrear entre si, você tem os grupos jihadistas que provavelmente se aproveitariam de uma guerra geral para também fazer ataques ou para destabilizar a região. Você tem o próprio Boko Haram na Nigéria, que se a Nigéria entra numa guerra, por mais que a gente possa dizer que com o apoio de boa parte da região, se chegar a esse acordo, teria um poderio maior do que esses três países, mas teria o Boko Haram atacando em outras frentes. O próprio Níger tem uma parte separatista que provavelmente, caso o país entre numa guerra, vai tentar seguir com essa possibilidade de separação do país. Então você pode gerar ali todo um caos, né? Isso, obviamente, afetaria o preço do urânio, mas a gente pode pensar também no petróleo, né? E aí eu estou pensando em interesses não só do conflito em si, mas mundiais, digamos assim, né? Porque você já tem a guerra da Rússia e Ucrânia, que querendo ou não, o petróleo caiu muito comparado ao teto que chegou no início da guerra, mas teve uma subida recente, e isso também se dá ali. Claro que a Rússia continua vendendo muito petróleo, enfim, para China, Índia, o próprio Brasil diz que vem comprando diesel russo agora. Então tem sim um escoamento, embora talvez menor que o ideal, esse escoamento acontece bastante, mas você tem ali a Rússia ameaçando diminuir o escoamento desse petróleo como uma arma, né? Enfim, olha, vou subir o preço do petróleo. Você tem a Arábia Saudita, que também cortou sua produção em 1 milhão de barris, querendo aumentar ali a sua produção, o preço do petróleo mundialmente, enfim, já que isso é essencial para essas contas públicas. E você tem a Nigéria, um dos maiores produtores do mundo também, se caso entre numa guerra. O Níger, claro que eu falei aqui do urânio, mas o Níger, por exemplo, também explora petróleo, também explora ouro, também explora urânio, como eu já comentei. Então, assim, claro que ali o grande produtor é a Nigéria, mas você também tem uma produção residual de petróleo no Níger, você tem uma produção residual de petróleo no Chad, que também é um país muito próximo ali, que também já teve instabilidades e no caso de uma guerra, provavelmente também será afetado. E além dos exércitos lutando entre si, o que pode acontecer é os grupos jihadistas atacarem esses campos de petróleo, né? Então você tem um risco muito grande do petróleo ir para a Lua com uma guerra dessas, num momento delicado aí, né? Então, além de, claro, em algum nível, a depender do nível de envolvimento das tropas do Wagner e dessas tropas francesas que ainda continuam na região do Sahel e até americanas com drones, poderia ser outra guerra de proxies ali, né, entre a OTAN em algum nível e a Rússia de outro. E claro, a China também, que vem aumentando sua influência, investimentos e tentáculos na África. Teremos que ver como a China responderia a tudo isso, tá? Então é uma situação bastante complexa, que vamos ter mais novidades dia 10, mas que pode afetar o preço de muita coisa. Eu já estou chegando aqui a 20 minutos e, como sempre, eu não gosto de passar de meia hora, então aqui eu vou falar, já que eu mencionei a Arábia Saudita, vale a pena falar rapidamente da Arábia Saudita. Eu já tinha dito aqui no último podcast o nível de influência que a Arábia Saudita acredita em aumentar
no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente teve aí um grupo grande uma comitiva de empresários sauditas que anunciou alguns investimentos, uma joint venture com a Taurus para fazer armas na região do Golfo, um acordo com a BRF, de qual eles compraram até uma participação direta, mas também um acordo com a BRF para fazer também uma joint venture para distribuição de alimentos também na região do Golfo ali, do Golfo Pérsico, né, e no Oriente Médio, e diversos outros acordos menores ou maiores, enfim, de investimentos diretos. E isso é como eu comentei aqui, né? A Arábia Saudita, vendo talvez o ocaso da produção de petróleo diante do Mohammed bin Salman, está colocando muito dinheiro para fora, em menor escala, claro. Vem o Qatar, vem o Oman, que também vai acabar fazendo alguma coisa eventualmente. Você tem o próprio Dubai, né? Também Abu Dhabi, Dubai, enfim. Os Emirados Árabes Unidos também fazendo isso. Mas a Arábia Saudita tem muito mais dinheiro, é muito maior que o Qatar e que Abu Dhabi, que os Emirados Árabes Unidos. Então eles estão entrando no jogo do mundo de forma muito firme, inclusive para influenciar a ida de jogadores que não param de ir para o Campeonato Saudita aqui. Claro, não é que vai virar a melhor liga do mundo, mas assim, a princípio todo mundo achou que era uma coisa só do Cristiano Ronaldo e não param de jogadores da Europa para lá. Enfim, claro, muitos mais no fim da carreira, mas eles estão tentando criar uma liga forte. Tudo isso é uma agenda da Arábia Saudita, né, para tentar ter um impacto maior no mundo. Eles não estão parando com isso e eu estaria que vamos ter mais investimentos sauditas aqui em breve. E vale lembrar aí, né, aquela coisa de quem está sempre no poder, que dizem, né, que a pessoa que até apresentou o Haddad para o Mohammed bin Salman durante o que eles chamam de Davos do deserto foi o André Esteves, que já tinha ido 11 vezes para a Arábia Saudita e tinha uma interlocução muito forte ali com os sauditas, né, que acabaram vindo para cá e participaram de todas essas reuniões e anunciaram esses investimentos e acordos. Lembrando só que no último governo também vieram sauditas para cá, também anunciaram, que esse também é o pé atrás com esse tipo de negociação, também anunciaram potenciais investimentos de 10 bilhões de dólares para o país. Esse investimento nunca chegou, tá? Agora aqui, como eu já estou indo mais para o final, vou falar um pouquinho sobre empresas, mas hoje vai ser um pouquinho mais curto. Começando, né, falar um pouquinho da Petrobras. Acho que houve muitos questionamentos por causa da subida recente do preço do petróleo, e a Petrobras não reajustou os preços do diesel e da gasolina. E aí entra um ponto aqui complexo, tá? Eu sempre falei aqui, acho que para mim isso é meio óbvio, na verdade, por isso que para mim não é uma grande questão, mas que a Petrobras é uma empresa de controle estatal, realmente o governo pode fazer o que quiser com ela, e nesse sentido quem é acionista está correndo esse risco, né? O que eu vejo é que realmente a nova precificação da Petrobras, podia se achar a antiga excessiva ou não, agora estou tratando da nova, ela não tem muita previsibilidade. É o que eu sempre falei aqui. Quando você tem previsibilidade, se ela é boa ou ruim, você sabe como precificar uma coisa. Quando você não tem ideia. Então, ela não é muito clara. Eu acho que sim, provavelmente, e tem contas que dizem que a Petrobras não está perdendo dinheiro agora com a venda de gasolina e diesel. Esse número exato eu não tenho ideia, mas eu acredito que sim, ela está tendo um pequeno prejuízo. Mas sim, também é verdade o que foi apontado pelo Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, que as variações do mercado externo podem ir e voltar. Mas eu também não acho que tem a disposição política de se aumentar os preços agora. E aí eu vou lá, com o aumento da produção do pré-sal também, que deve vir nos próximos anos, pode ser sim que a Petrobras tenha condições, aliás, como grandes países produtores de petróleo o fazem, de subsidiar a parte do preço da gasolina. Eu acho que a grande questão aí é que é um equilíbrio que é muito difícil de ser feito e é muito complicado mesmo, né? No caso do Brasil, pela dificuldade que essa empresa teve no passado, de até onde dá para subsidiar, e a PVZA da Venezuela, e aqui não tô comparando nada de Brasil com Venezuela, a situação da PVZA, que foi a maior empresa de petróleo do mundo, né, durante um período, ou enfim, a Venezuela é um dos maiores produtores, a PVZA, não sei se na verdade era a maior empresa de petróleo do mundo, mas entre as estatais era uma das maiores, e hoje produz ali cerca de 10% que produziu antes. Por quê? Ela não fazia investimentos para manter a própria... A empresa ficou tão endividada por diversas razões, ajudar o Estado, subsidiar a gasolina dentro do país, que ela ficou sem capacidade de investimento, a situação foi se deteriorando, e claro, isso também tem um pouco a ver com o fato de ela também não aceitar investimentos estrangeiros, o que não parece ser o caso da Petrobras, que aliás tem diversos parceiros até no pré-sal. Mas o meu ponto ali tem um nível máximo de coisas ali do que a Petrobras pode suportar com sua geração de caixa e continuar investindo para não cair a produção. Eu acho que ainda não estamos nesse ponto, acho que longe disso, mas eu ficaria atento, no caso, porque, como eu disse, se for política pública, isso diminui custo e na ponta da linha, como o pessoal gosta de dizer, né? O caminhão que está levando alimento usa diesel, qualquer tipo de transporte de alimentos, ou seja, nas indústrias, o diesel é usado para tudo, afeta o preço de muita coisa, diesel ou gasolina no caso, né? Os derivados de petróleo. Então, sim, tem um ganho social de você fazer isso,
Claro que se você também cobrasse mais caro, eu não estou falando que isso é legítimo, você poderia pegar isso em forma de dividendos e investir de outras formas, é uma opção, né? Mas eu não tenho nada exatamente contra essa política, eu só ficaria atento se eu sou acionista da Petrobras. E, como eu disse, quem é acionista está correndo esse risco, é uma decisão do Estado. Eu acho que é mais uma questão, como eu disse, da proporção ótima a ponto de você não inviabilizar a empresa em algum momento, o que me parece longe de ser o caso atualmente. A médio prazo não faço ideia, mas também não me parece que vai ser o caso, tá? Eu acho só o que vai acontecer provavelmente vão vir anúncios, inclusive com o PAC, da Petrobras aumentar substancialmente a sua participação no PAC em diversos investimentos, e isso vai diminuir o fluxo de caixa livre e vai diminuir os dividendos. Então, honestamente, ainda está pagando dividendo, né? A empresa é lucrativa. Então, acho que é uma opção de governo. Eu só não seria acionista da empresa porque eu acho que ela vai seguir os desígnios do acionista controlador, o que está mais do que legítimo. E, nesse sentido, não me parece ter muito possibilidade dessa empresa se valorizar mais nesse momento. E eu tenho posto estar enganado, porque podem anunciar o reajuste do diesel amanhã, o governo, se continuar subindo. E aí vai deixar claro qual que é a metodologia dessa nova política de preços. Bom, finalizando, comentar, teve muitos balanços, claro, mas eu vou entrar mais especificamente no Bradesco, porque eu acho que o Bradesco, eu já comentei isso outras vezes aqui, é o banco que mais pega a situação real do brasileiro, é o banco que mais empresta, entre aspas, né? Porque, claro, o Banco do Brasil é um banco muito grande, o Itaú também, mas o Bradesco é o banco que tem mais a característica do trabalhador ali, mais comum brasileiro, né? Que quando ele tem dificuldades para pagar, tanto que as provisões do Bradesco sempre são maiores que as dos outros bancos, o Bradesco pega a pessoa, digamos, mais próxima da realidade, né? E claro que os outros bancos também têm, mas é uma característica isso do Bradesco. E o Bradesco, mais uma vez, veio com resultado ruim, aumento em provisões, o lucro um pouco abaixo do esperado. Eu acho que o momento de inflexão para o Bradesco está chegando, mas acho que o Bradesco em si, claro, não tem nada a ver com o país, porque eu acho até que o país está crescendo até mais do que o esperado, como já vinha até acontecendo há alguns trimestres, mas essa virada do Bradesco, e o Desenrola vai ajudar nisso também, o programa do governo, mas essa virada de chave do Bradesco, quando ele parar de aumentar provisões, talvez seja a virada de chave da classe média-baixa, enfim, da classe baixa brasileira, mas que já é bancarizada, que está conseguindo arcar um pouco mais com as suas dívidas. E aí, nesse sentido, você vê a comparação com o Itaú, que é até meio triste para o Bradesco fazer hoje em dia, né? Porque o Bradesco tem uma margem de 5%, o Itaú tem de 20%. Mas, como eu disse, números de correntistas eles devem até ser parecidos, mas o perfil do correntista é diferente. Então, acho que vale muito a pena ficar de olho nos próximos balanços do Bradesco, porque eles podem sinalizar aí um momento que a gente vai ter uma virada com relação ao endividamento do brasileiro comum. Bom, por hoje é só. Vou tentar agora, não vou prometer aqui quando vai ser o próximo, mas vamos ter uma regularidade um pouco mais próxima do que só de 20 em 20 dias. É isso, até a próxima edição. Valeu!